Olá amigos, tudo bem? Fred aqui mais uma vez fazendo mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo de hoje mais um vídeo de notícias. Então, se você é fã do canal, já vai deixando logo o seu like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais. E estou aqui hoje com o Guto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo aqui no canal do Fred. Inclusive, dessa vez é eu aqui na casa dele, porque eu tô sem meu computador, então eu colei aqui. E minha voz tá assim, como vocês estão vendo, fiquei meio rouco do nada, mas enfim, tá funcionando ainda. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, começando aqui, segundo o analista, né, o Michael Patcher, né, está falando que os jogos exclusivos agora são inúteis para o PS4 e o Xbox One. Bom, segundo ele, galera, ele falou que o Xbox One, no início, né, quando foi lançado o Xbox One, o PlayStation 4 em 2013, ele veio com mais exclusivos, e eu tava falando pro Guto, eu não concordo com isso, com exclusivos, como eu digo assim, mais exclusivos, com mais exclusivos chamativos, né, mais exclusivos de peso. E eu tava falando pro Guto que eu não concordo com isso, cara, porque, na moral, eu prefiro os exclusivos da Sony, e apesar que, se você for parar pra pensar, ele deve estar falando por conta do que o PlayStation 4 veio com Killzone, NEC, e o Xbox One veio com Gears 5, se eu não me engano. Não, Gears não, Halo 5 e Forza 6, eu acho. Que foi. E o Rise, Soma of É, isso, exatamente. E foi o Rise também. Então foi nesse sentido que ele quis dizer. Porém, depois, com o passar do tempo, o pessoal não tá importando mais tanto em ficar. Pelo que deu pra entender, galera, eu acho que ele quis dizer no sentido da dúvida. Os exclusivos não estão mais fazendo, vamos dizer, tanto sentido em questão da pessoa ter uma dúvida para comprar os dois consoles. Até porque o que separa, a semelhança maior que os dois têm, são só os exclusivos. Porque os dois consoles, ambos agora, né, apesar do PlayStation 4 Pro ser um pouco piorzinho que o Xbox One X, mas os dois tem gráficos e reprodução de jogos bem parecida, e tem a lista da mesma forma, tirando os exclusivos. Então ele quis dizer que os exclusivos, nesse sentido, não ia chamar tanto atenção mais se o pessoal só falar o caso assim, deles. Isso, o pessoal falar assim, não, eu vou comprar um PlayStation porque por causa disso, por causa desse exclusivo. Não, ele quis dizer que o pessoal já não tem mais tanta essa dúvida. Que o pessoal que quer jogar um Halo no lançamento já tem o Xbox One. E o pessoal que quer jogar um Uncharted, que quer jogar um God of War, já tem o PlayStation 4. E ele falou que o Nintendo Switch, sim, está aí dando essa dúvida e fazendo o pessoal comprar por causa dos exclusivos, né? É, porque o Nintendo Switch só tem exclusivo. Então você compra ele literalmente pra exclusivo. Pra exclusivo. Porque as empresas desenvolvedores de jogos multiplataformas que fazem jogos quanto PS4, Xbox One, poucas, cara, quase nenhuma, tá ligado? Quase nenhuma faz jogos pro Nintendo Switch. Então assim, é igual o Fred falou, o PS4 e Xbox One, se colocar na balança, os dois são a mesma bosta, literalmente a mesma bosta. Os dois tem, só muda o controle, isso aí vai de gosto, tá? Então os jogos é a mesma coisa, roda do mesmo jeito, tirando os exclusivos, é a mesma bosta, literalmente. Então se você vai num PS4, é porque você quer ele por causa do controle, ou por causa da PSN, que a PSN não é muito boa, né? E também por causa dos exclusivos do PlayStation, que é Uncharted, The Last of Us, Beyond Souls, é um monte. E agora se o cara vai no Xbox One, vai por causa dos exclusivos do Xbox One, ou por causa do controle, ou até mesmo por causa do Xbox Live, que é um pouco melhor que a PSN, eu digo, porque ela funciona melhor, né? E tem os exclusivos lá que talvez atraem mais pessoas e tal, pode ter um pouco menos, mas tem, né? Que é o caso do Halo, Gears, Forza. Tem outros aí também, outros arcades aí, enfim. Exatamente. É basicamente por isso. Então o analista Michael Patcher, que comentou sobre isso, ele tá certíssimo, cara. Ele tá certíssimo. E é o mesmo analista que analisa aqueles casos de PS5 daqui 2 anos. É o mesmo cara. Ele é um analista assim que ele analisa por base do que tá rolando e do que pode acontecer, o que faz referência. As referências que faz, ele vai, analisa e solta isso. Aí a gente vem aqui e traz vídeo. Eu já trouxe vários vídeos no meu canal, inclusive, falando sobre as análises dele e tal, o que ele comenta, o que ele acha. E muitas das coisas que ele fala, a gente até muitas das vezes acontece, né? Outra coisa também que ele quis dizer aqui é que por fato também, galera, dos consoles já ter sido lançado já faz tempo, né? Então assim, por mais que lançou um Xbox One X, lançou o PlayStation 4 Pro, muita gente já tem um PS4 e um Xbox One, né? Então esse também é um dos maiores motivos que ele está dizendo, porque
a Nintendo, né, o Switch mesmo, o Switch tá fazendo bem mais sucesso do que fez o Wii U, né, quando lançou, porque foi o Wii U que iniciou a geração, lançado lá em 2012, a 8ª geração, né, foi o Wii U que iniciou, e a Nintendo lançou, meio que atropelou aí a geração lançando logo o Switch, porque tava vendo que o Wii U não tava dando resultado para eles. Então eles precisavam de um novo console. E sim, Nintendo Switch vem conseguindo, sim, uma certa fama. Muita gente comprou, muitos e muitos youtubers grava vídeo dele e tal. Até muitos youtubers que nem é um canal assim que, vamos dizer, fala tanto de Nintendo, até grava vídeos desse jogo. Então a gente tem que levar um pouco aí o que ele disse, mas vamos ver se isso realmente é o que parece, né? Porque às vezes ele pode ser errado também, né? Bom, o Guto já trouxe essa notícia no canal dele, que é o seguinte: vícios em videogames pode ser doença. Pode sim ser considerado uma doença mental. Pois então, bom, agora está cada vez mais próximo de isso daí, né? Chegar lá e ser adicionado, né, na CID, Classificação Internacional de Doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, eles vêm, né, estudando isso daí. Não é de hoje, galera, eu nem sabia, eu achava que isso já fazia tempo. Inclusive a última revisão foi feita em 1922 e agora eles fizeram novamente em 2018. Só que calma aí, eles não vão fazer, só colocar só isso, né, na listinha deles lá de doenças e tudo mais, na classificação, e por que a pessoa é doente e tal. Não, eles estão querendo colocar mais, que foi o caso que eu falei até no vídeo do Guto, que é de internet e também vícios em smartphone, que eu acho que se eles colocarem essas duas coisas, cara, como mais para frente. Se já colocaram nos games aí, que tipo, não faz tanto sentido, eles vão ter que colocar do celular e do computador com certeza. Porque por mais que o videogame pode sim, né, fazer você dar um foco e tal, e fazer um pouco mal se você vai além do normal, o celular é pior ainda, cara. Porque eu particularmente eu jogo videogame, só que eu uso 1000 vezes mais o celular do que o videogame. E tipo, exatamente, muito mais causador se fosse o caso, nem compara. E não, os games tem que ser primeiro, tá ligado? Tem que ficar como doença primeiro. Exatamente. E detalhe, na Coreia, deixa eu olhar aqui, isso, na Coreia do Sul, isso já é considerado uma doença sim, né? A gente sabe que a Coreia não é um dos países mais legais de se morar, né? Se eu não me engano é a Coreia do Norte, que é pior ainda. Então, não só a Coreia, como alguns países asiáticos, não é lá essas coisas, é bem... tem muitas restrições e tal, mas enfim, o que é realmente que eles vão estar colocando como explicação para a doença? O paciente dá mais prioridade aos videogames ao ponto em que jogar se torna mais importante do que outros interesses da vida, a inabilidade do paciente controlar quantas horas ou com que frequência ele joga, ou seja, a pessoa joga demais, joga 5, 6, 7 horas e não consegue parar, ela não tem controle. E ignorar aspectos negativos crescentes decorrentes dos vícios em videogames, ou seja, a pessoa pode ser que ela comece a ficar negativa em alguns aspectos, ou sei lá, tá algum déficit de atenção, ou não conseguir se concentrar muito bem, ou ficar nervosa, algo desse sentido. Bom, aí o que acontece? Um psiquiatra norte-americano chamado Alan Francis, ele falou que enxerga os benefícios da inclusão da jogatina da OMS. Ele falou que isso daí é meio desnecessário, porque se a gente for levar isso em consideração, teriam que colocar muitas pessoas também que é viciado em cafeína, vou falar cocaína aí, em cafeína, né, que é café, e tantas outras coisas também. Então ele falou que acha isso meio desnecessário se você for considerar isso como uma doença, porque você teria que visar muitas outras coisas que nós seres humanos, falar disso. digamos, somos viciados. Então assim, na moral, pra mim eles deveriam tirar isso daí da cabeça, né, até porque outra coisa que ele fala também, olha aqui, ó, como enfermidade pelas mesmas razões, na grande maioria dos casos, os danos à saúde não justificam o tratamento médico formal. Ou seja, uma pessoa é viciada em videogame, o que vai dar, um exemplo, um remédio para ela parar de jogar? Não vai ter isso, né? Então isso daí vai mais, às vezes, a pessoa, sei lá, ir num psicólogo no máximo e procurar, né, ter limite. Porque eu também já fui, digamos, viciado, jogava 7, 8 horas. Isso aí eu tive quando eu tinha meus 15 anos de idade. Bem pra trás. Então depois assim, nunca mais.
Eu acho que às vezes, muitas das vezes, pode ser fácil também ou não, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham disso aí, né, pessoal? Eu vou ficando por aqui, beleza? Link do canal do Guto tá aí na descrição. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se assistiu o vídeo até aqui e não deixou seu like, deixa seu like se gostou do vídeo. Me siga nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Falou, até mais e tchau. Fui!